Olá, seja muito bem-vindo ao Agenda 21 em Ação, aqui na TV Unimap. Este programa é uma parceria entre a TV Unimap e a UCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro. Vamos dar continuidade à nossa série de entrevista com figuras políticas que exerceram a chefia do Executivo Municipal de Piracicaba. Hoje conversamos com o atual prefeito Barjas Negre. Também recebemos Rosa Moraes, diretora da UCIP Pira 21. Sejam muito bem-vindos. Prefeito, obrigado por nos receber. Olha, obrigado pela participação, cumprimentar a Rosa aí, fazia tempo que eu não via. Uma vez a gente faz um bom bate-papo aqui. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Rosa, bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar novamente falando com a Agenda 21 e principalmente com o nosso presidente de honra da Agenda 21, que é o prefeito Barjas. E eu já aproveito e já inicio aqui a nossa entrevista. E, Barjas, você foi o prefeito que mais se envolveu com a Agenda 21. Como é que é? Conta para a gente um pouquinho dessa experiência, porque desde quando você assumiu em 2005, foram aí 3 mandatos, né? E todos com a Agenda 21 em vigência. Como foi essa experiência? Olha, eu gostei muito de ter essa participação, porque a prefeitura ela atende os reclamos da sociedade, mas se a estrutura administrativa da prefeitura não se envolver com a sociedade civil, é claro que você não tem um índice de acerto tão grande. Por isso que a gente procurou participar, primeiro das reuniões temáticas, levando as propostas do governo, incorporando as propostas dadas pela sociedade, e os nossos secretários fizeram questão de participar. E a gente se envolveu, e não só se envolveu, também procurou influenciar em alguns temas para que a gente pudesse ter um êxito na aplicação das propostas. O que nós fizemos, na verdade, foi um dever de ofício. Sempre que a administração municipal abre as portas para ouvir a sociedade, para ter um diálogo, ter o desprendimento de receber as sugestões e críticas, é claro que você tem uma taxa maior de acerto. E eu acho que essa foi uma das razões pelas quais a nossa administração se envolveu bastante na Agenda 21 e no trabalho que é feito pela UCIP. O senhor falou também da participação dos secretários junto ao seu governo, junto à Agenda 21. Qual a importância de um município ter uma Agenda 21? E em sua avaliação, prefeito, a Agenda 21 pode auxiliar o chefe do executivo e seus respectivos secretários nas demandas do município? Assim, é uma solução e é um problema, tá certo? Porque sempre que você participa mais, a cobrança, evidentemente, é um pouco maior, tá certo? Mas isso faz parte da regra. A administração municipal não pode se acanhar, não pode deixar de participar, de ouvir as sugestões. E é por isso que, quando tinha os debates, a gente fazia as nossas reuniões preparatórias para que o secretário levasse também as suas propostas e acolhesse a proposta de várias áreas. E aí eu acho que teve um trabalho de colaboração, um trabalho de muita participação e de acolhimento. Eu não vi nenhuma ação que desgastasse tanto as ações da agenda como desgastasse a ação do Poder Executivo, mesmo porque boa parte das propostas são colocadas, elas são executadas pelo Poder Público. É claro, você tem ações feitas pela sociedade civil, mas grande parte da agenda que foi feita da Agenda 21 era, na verdade, uma agenda proposta para que o Executivo pudesse fazer. Por isso que a gente participou. E, olha, os secretários tiveram uma participação importante nessa ação e aumentou o relacionamento, aumentou o conhecimento e aumentou, evidentemente, a colaboração da sociedade. Prefeito, quando o senhor assumiu a agenda em 2005, nós estávamos fazendo a primeira revisão e, na época, a gente teve um índice
né, das ações, né, de cumprimento das ações, foi um índice pequeno, foi superior a 20% que a gente estava comemorando na época, que era algo bastante recente. Quando a gente fez a nossa segunda revisão, esse índice já estava bem próximo de 50%, e recentemente nós fizemos um balanço que praticamente as prioridades que a Agenda 21 colocou para o município, elas estão praticamente ou concluídas ou em andamento bastante avançado, inclusive com a questão do saneamento básico, que nós chegamos aí com 100% de esgoto tratado. Eu queria que o senhor colocasse mais algumas experiências, que eu acho que a Agenda 21, de uma certa forma, eu acho que um acabou ajudando o outro aí nesse processo. Veja, eu sou um pouco metódico, tá certo? Eu sou uma pessoa que, mesmo no cargo de executivo, eu tenho o costume de estudar pelo menos 2 horas por dia. Então, os relatórios, as propostas, eu tenho a paciência e o tempo para estudar, analisar, criticar e acolher. E é isso que a gente fez. Eu li todas as revisões que vocês fizeram, todas as ampliações, debati isso com os secretários, e é claro que a gente pôde avançar. Avançou porque também fazia parte do nosso programa de governo. Tem algumas experiências que foram muito exitosas. A questão do saneamento básico, ela foi exemplar, tanto na proposta feita pela agenda, pela participação da sociedade, e como pela ação feita pela prefeitura. Para nós é um orgulho muito grande mesmo, ter Piracicaba como uma cidade que é exemplo para o Brasil. Eu recentemente fiz uma live com o Estadão e eles procuraram entender qual foi a experiência de Piracicaba, que levou Piracicaba ao primeiro lugar no saneamento básico do Brasil, entre todos os maiores municípios. Isso é uma coisa boa. Agora, claro, teve muita cobrança, teve muita ação, aí também teve um pouco de desgaste para que a gente pudesse fazer essas ações. Depois você pega na educação, foi a mesma coisa. As metas estabelecidas na educação, a gente procurou seguir à risca. A questão da sustentabilidade, a questão da coleta seletiva e as ações na cultura, a gente procurou trabalhar da melhor maneira possível. Claro que nem tudo foi resolvido, nós temos um déficit, ou a gente não conseguiu dar conta de todas as propostas que foram feitas na área de drenagem, por exemplo. Tá certo? Nós deixamos a desejar pela questão técnica, pela questão do elevado custo do financiamento dessas ações. Mas o fato de não ter feito aquilo que tinha sido sugerido pela Agenda 21 não significa que tenha havido um descaso por conta da administração. A gente procura corrigir da melhor maneira possível. Mas eu fiquei muito satisfeito em participar dessas ações, e queria sempre agradecer as sugestões, agradecer as críticas e dizer que vocês têm que continuar alerta, ficar participando, ficar discutindo para que a gente avance ainda mais. Você vê que nas várias revisões foi de 20 para 50, e na última revisão a gente tem uma ação bastante concreta de várias metas terem sido alcançadas, algumas ultrapassadas e algumas chegando perto, batendo na trave. Isso é fruto de trabalho, é fruto de muita cobrança da sociedade. E veja que a gente fez isso mesmo numa dificuldade da economia. A economia em 2015, 2016 passou por muita dificuldade, deteriorou as finanças municipais, mas como a gente tinha uma agenda e um plano que a gente procurava seguir, a gente imaginou que no andar da carruagem os resultados foram bastante expressivos e bastante bons, tá certo? O que nos dá uma nota significativa para quem vai fazer a avaliação, que é o caso de vocês. Vargas, só aproveitando aí, que nós estamos falando aí de meio ambiente, eu acho assim, lógico que nós temos um assunto que está todo mundo preocupado, que é a questão da pandemia, mas nós temos uma questão também muito importante, que é a questão climática.
que está afetando o mundo de uma maneira geral e nos afetou de forma intensa em 2014 e a gente sabe que existe uma escassez aqui na região. Agora, imaginando para o futuro, né? Breve nós vamos ter novas eleições e a Agenda 21 também precisa passar por uma revisão, porque nós vamos ter que mudar um pouquinho as metas, né? Nós vamos ter que ajustar, vamos ter provavelmente. Esperamos que não dure muito, mas provavelmente a gente vai passar aí por um período de recessão, até depressão econômica, e isso tudo afeta a gestão pública de uma maneira forte, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco nos seus planos aí para o futuro, né, para Piracicaba, ou falando da sua experiência, né, que você tem uma experiência de vida muito grande, uma experiência profissional que extrapola aí a gestão municipal. Eu gostaria que você, qual é a sua opinião a respeito dessa questão? O que a gente pode fazer para tentar enfrentar aí essa problemática da chuva, da falta de chuva e dos excessos de chuva quando você não precisa tanto dela, né? Que é o que está acontecendo hoje no nosso planeta. Olha, o que a gente deveria fazer é replicar esse debate que tem aqui em Piracicaba, fazer com que isso seja levado para os outros municípios do país. Nós temos que ter um debate nacional sobre essas questões, a questão da preservação da Amazônia, a questão das queimadas, que são muito complicadas e afeta toda a questão do clima. Nós temos que ficar sempre em sintonia com o debate nacional, porque se nós não tivermos uma boa ação nacional, é evidente que isso afeta os municípios. Aqui em Piracicaba, nós temos algumas coisas que contribuem significativamente para isso, pelo fato de a gente ser uma região de lavoura canavieira, a gente tem um consumo de etanol muito mais acima da média do que a média nacional, o que ajuda um pouco nas questões da atmosfera, mas se a gente não ficar debatendo, acompanhando a questão nacional, a gente pode ser atropelado. Aqui, o que nós temos de complicado e que a gente tem que ficar alerta para os próximos anos é a questão dos recursos hídricos, tá certo? O rio Piracicaba ainda não tem água suficiente para abastecer a cidade de Piracicaba, e se tem suficiente, ela tem uma qualidade inadequada que não permite fazer o abastecimento, e a gente tem que continuar protegendo muito o rio Corumbataí, porque ele é o que abastece a cidade de Piracicaba, e algum problema que aconteça nos demais municípios da região, ele pode afetar o abastecimento de Piracicaba. Isso é um problema que nós temos que ficar alerta para os próximos 10 anos. Não é por outra razão que a cidade de Piracicaba ela implantou, já tem 2 anos, o programa de sustentabilidade ambiental, que é o pagamento pela manutenção e preservação das nascentes, para que a gente possa preservar o córrego dos Marins, porque ele, daqui 10 anos ele poderá abastecer uma parte significativa da cidade de Piracicaba. É um programa ainda pequeno, nós temos acho que uns 18 produtores já engajados no programa, recebendo recursos da prefeitura, mas nós temos possibilidade de dobrar e triplicar o número de recursos que são colocados à disposição desse programa, e aí a gente pensa mais a longo prazo, pensando numa coisa de 10 anos. E acompanhar bastante o debate, a legislação no âmbito nacional, porque isso, evidentemente, afeta Piracicaba e afeta o aglomerado urbano de Piracicaba. E esse trabalho em relação ao meio ambiente e outros setores também que envolvem o município, não apenas a participação do poder público, mas também é importante a participação da população na cobrança das demandas, por exemplo. Assim, a questão ambiental é uma ilusão achar que ela é um problema só do setor público, é a participação individual das famílias, das empresas. Se cada um fizer um pouco da sua parte, a gente tem resultados mais positivos. Você ter campanhas educativas, campanhas ambientais permanentes é uma coisa importante, e isso tem que ser levado no âmbito das escolas. Aqui em Piracicaba nós temos mais de 50, 60 mil estudantes na educação básica, que se eles recebem as informações, nós estamos, claro,
fazendo com que uma geração tenha uma preocupação mais adequada com relação a essas ações. Perfeito. E já pensando aí no futuro de Piracicaba, com a sua experiência aí, qual seria a sua recomendação ao futuro prefeito, né? Nós não sabemos ainda, tem alguns já pré-candidatos, em relação ao desenvolvimento sustentável de Piracicaba, porque esse é um tópico que ele precisa estar, ele envolve todos os setores, né, da nossa vida. Qual seria a sua recomendação? Olha, eu como prefeito vou dar um pequeno exemplo. O Miromar Rosa e eu, nós elaboramos esse livro aqui de desenvolvimento e sustentabilidade em Piracicaba, que a gente relata várias ações do setor público, várias ações do setor privado, várias ações da sociedade civil organizada, e seja um candidato a vereador, seja um candidato a prefeito, eles poderiam fazer uma leitura, mesmo que seja rápida, para verificar as várias ações de sustentabilidade que foram implementadas nesse século. E aí eu pego de 2020 para cá e nós temos coisas muito, muito boas, muito expressivas, e ter o conhecimento, dominar isso para um debate eleitoral é uma coisa importante. Tá certo, prefeito. Nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela presença. Tá bom, eu agradeço e parabéns aí pelo trabalho. Estou à sua disposição. Tá certo. Obrigado, Rosa. É uma satisfação estar aqui falando da Agenda 21, ter oportunidade de falar de coisas relevantes para o futuro de Piracicaba e da qualidade de vida de todos. Muito obrigada. Perfeito, está dado o recado. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.